Agora nós vamos iniciar com a nossa disciplina de ciências. E aí, nós vamos iniciar revisando o que nós já estudamos, tá? É o exercitando. E para que serve o exercitando? Para a gente fixar melhor o conteúdo, tá? Então, a tia vai lendo e à medida que a tia for lendo as perguntas, a tia vai fazendo as explicações. Vamos lá. Número 1. Elias e Urbano aprenderam o que é comércio. Descreva em poucas linhas o que é essa prática. Nós estudamos o comércio e vimos que é a compra e venda de produtos, né, de mercadorias. Vamos para o 2. Que tipos de estabelecimentos comerciais existem próximo à sua casa e à sua escola? Nós vimos, né, os estabelecimentos como farmácias, padarias, lojas de roupas, postos de gasolinas, enfim. O que tem próximo da sua casa? Você vai escrever na número 2 os nomes desses estabelecimentos. 3. Explique com suas palavras o que era o escambo. Estudamos também o escambo e vimos que o escambo ele era o quê? O escambo era a troca, né? Era a troca de mercadorias feitas antigamente, né? Com os povos antigos. 4. Assinale as alternativas que trazem informações corretas sobre a criação de moedas. As moedas eram feitas geralmente de ouro e de prata. As moedas foram criadas para facilitar as negociações de compra e venda. As moedas foram proibidas nas trocas comerciais porque não as facilitava. Os primeiros bancos guardavam as moedas dos mais ricos e lhe entregavam cartas de crédito. As cartas de crédito deram origem às cédulas de dinheiro. O escambo acabou com a criação das moedas. Algumas moedas sofreram transformações ao longo do tempo. O surgimento da moeda fez desaparecer outro tipo de comércio, como o escambo. Só vai marcar o que for verdadeiro. Página 19. Organize cronologicamente os eventos relacionados à história do comércio. Para isso, numere de 1 a 5 de acordo com a ordem que ocorreu, tá? Então, vocês vão enumerar de 1 a 5, né, na ordem cronológica, no que aconteceu primeiro. Quem foi primeiro? Vocês vão colocar número 1, depois 2, 3, 4, 5. Então, aí tem criação de moedas, criação de cédulas, produção para atender as necessidades do grupo, o escambo e o e-commerce. 6. A cédula foi outra opção criada para disponibilizar o dinheiro em forma física. Observe a cédula de 200 mil réis abaixo e responda as questões. De acordo com a pesquisa que você fez na seção Compreendendo Documentos, responda. Essa moeda foi usada durante que período de tempo? Nós vimos isso, né? B. Quais semelhanças ela tem com as cédulas atuais? C. Atualmente, quais meios de pagamento podem substituir as cédulas nas negociações comerciais? E 7. Você e sua família preferem realizar suas compras pessoalmente ou pela internet? Porque nós vimos o que é benéfico e o que é maléfico com relação às compras na internet. Você pode tirar por aí e ver também com a família como é que prefere fazer essa compra. Agora nós vamos para a página 20 e vamos ver quem inventou o comércio. Nessa ilustração aí, né, vocês podem ver que o Urbano ele está perguntando, né, tanto Urbano quanto Elias, com relação como foi que surgiu o comércio, né? O comércio ele surgiu para suprir as necessidades das pessoas. Nós vimos no livro passado, no primeiro bimestre, nós estudamos a sedentarização dos grupos humanos e nós vimos que lá o que era feito? Eles plantavam, eles colhiam e entre eles existia a troca, que era um comércio também, né? Mas não era usado o valor ainda, o dinheiro. Eles faziam a troca entre eles, né? Depois foi que, nesse processo aí de sedentarização,
né? Tanto a pecuária quanto a agricultura, elas foram fundamentais para esse processo aí do surgimento do comércio. Então vamos lá. Urbano e Elias acharam muito interessante como a tecnologia transformou as formas de fazer comércio. Mas agora eles querem saber como era o comércio antigamente. Mas quando foi que surgiu o comércio? Eu também quero saber. Há muito tempo para atender as necessidades das pessoas. Lúcia foi até a estante buscar um livro que tratava do assunto para melhor explicá-lo a Urbano e Elias. Juntos, eles viram que não existe uma data que indique exatamente quando as atividades comerciais tiveram início, mas os historiadores acreditam que o comércio tenha surgido logo após os grupos humanos terem se tornado sedentários e passado a praticar a agricultura e a domesticação de animais. Número 1. No volume anterior de História, você estudou o sedentarismo e a agricultura. Converse com os colegas e professor e escreva aquilo que lembram de ter estudado anteriormente. Aqui diz que os grupos humanos se sedentarizaram por volta de 12 mil anos atrás. Mas o que isso tem a ver com o comércio? Calma, já veremos isso na próxima página. Então, nessa número 1, você vai escrever o que lembra daquilo que nós estudamos sobre o sedentarismo, né, e a agricultura, que a tia falou no início, tá? Se você lembrar de algo mais, vocês escrevem aí também. Vamos lá. Número 2. Você saberia dizer qual é a relação do comércio com a agricultura e a domesticação de animais? Vamos lá. Lembrando que eles faziam, né, a troca entre eles, tá? Página 21. As comunidades fixas e o comércio. No livro havia informação de que os grupos humanos do passado, por meio da observação da natureza, aprenderam a cultivar plantas e a domesticar animais para obter alimentos. O cultivo de plantas originou a agricultura e a domesticação de animais deu origem ao pastoreio. Com isso, eles podiam permanecer por mais tempos em certos lugares. Isso mesmo. Eles, antigamente, né, eles não passavam muito tempo nos lugares, ficavam trocando de lugar o tempo inteiro. Onde eles chegavam, eles faziam cultivo. Quando fosse para outro lugar, novamente era feito esse cultivo. E com o cultivo de plantas, né, quando originou a agricultura e a domesticação desses animais, eles ficavam mais tempo nesses lugares. Vamos lá. Ao longo do tempo, a agricultura e o pastoreio permitiram aos grupos humanos produzir uma grande quantidade de alimentos e matérias-primas que abastecia a comunidade e ainda sobrava para ser estocado. Estocar é guardar grande quantidade de coisas, grande quantidade de produtos, né, em um lugar específico. Antes de existir a geladeira, as pessoas armazenavam os alimentos que sobravam dentro de potes de barro, enterrados em buracos no chão, ou os envolviam em gordura animal e sal. Assim, esses alimentos poderiam durar um pouco mais de tempo. Os principais alimentos estocados geralmente eram grãos e sementes. Tá? Número 3. Você e sua família costumam armazenar alimentos ou outros produtos em casa? Se sim, por qual motivo? Ou se não, por qual motivo? Com o passar do tempo, as comunidades fixas passaram a estocar maiores quantidades de alimentos. Com isso, essa produção excedente, ou seja, que sobrava para ser armazenada, foi utilizada como artigo de troca. Então, a produção excedente se excedia, né? O volume de coisa era bem maior. Então, ela ficava como se excedia, né? O que? Produzido além da quantidade necessária. Aí ficava para quê? Para troca. 4. Como se dá ao comércio estabelecido? Que nome se dá ao comércio estabelecido por meio da troca de produtos? Lembra lá do escambo, quando a gente falou que era o escambo? Era o quê? Troca de mercadorias, troca de produtos. Página 22. No início, o excedente era trocado por outros tipos de alimentos. Depois de um certo tempo, outros produtos também começaram a ser comercializados.
Entre eles estavam produtos extraídos da natureza, como riquezas minerais, produto de origem animal e objetos produzidos artesanalmente. Tudo começou com as trocas de mercadorias. Sim, depois pôde-se trocar outros produtos. E hoje trocamos produtos por dinheiro. Né? Então, o que é que era feito antigamente? Né? Existia a troca dos produtos, mas não necessitava de dinheiro. E hoje a gente só existe a troca de produtos se nós tivermos o dinheiro. Né? Aí é o verdadeiro comércio. Integrando com geografia. A produção e o comércio no meu município. As primeiras relações de comércio foram estabelecidas por meio do escambo de produtos vindo do campo, resultantes da agricultura e da criação de animais. Ainda hoje, as produções do campo são muito importantes para a vida na cidade. Número 1. Quais produtos vindos do campo estão presentes na sua cidade? 2. Na cidade onde você vive, o comércio dos produtos vindos do campo é realizado por meio do escambo ou com o uso de dinheiro? 3. Pensando na relação campo e cidade, é possível dizer que esses dois espaços realizam trocas de produtos? De que maneira? Tá? Estamos encerrando com a disciplina de História e vamos para a nossa correção da disciplina de Português.